E olha, as ações da construtora Tenda sobem mais de 10% nesta segunda-feira, um movimento que ainda é uma repercussão do balanço do terceiro trimestre que foi divulgado na semana passada. Isso porque a receita líquida consolidada totalizou 1 bilhão 135 milhões de reais, um aumento de 24%, impulsionado pela alta no número de apartamentos vendidos e no preço médio por unidade. Para a gente repercutir os números da companhia, converso agora com Luiz Maurício Garcia, CFO da construtora Tenda. Seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Obrigado pelo convite. Luiz, queria começar entendendo um detalhe apenas. Uma Selic é 15%. Como é que a gente tem um aumento do volume de vendas e evidentemente, também do preço dessas unidades? Isso, Vitor. O setor do habitação popular, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ele felizmente tem algumas situações que o blindam, né, em relação a esses juros mais altos, né? Mas acho que o principal deles, né, que faz parte do programa, é o financiamento imobiliário que vem através dos recursos do FGTS. E como o FGTS ele não é vinculado à taxa de juros, né, da economia, ela tem uma remuneração específica, pré-definida, consequentemente, o programa Minha Casa Minha Vida consegue oferecer taxas de financiamento imobiliário para os clientes, né, que adquirem essas unidades a custos muito competitivos hoje, né, que variam, assim, vamos dizer, numa média de 5 a 9%, ou seja, bem abaixo dessa taxa Selic de 15%, né? Pois é, né, Luiz? Eu estava dando uma olhadinha aqui, exatamente nessa participação do Minha Casa Minha Vida nos resultados de vocês. E eu queria entender, exatamente por serem, normalmente, né, empreendimentos com um VGV menor, com um valor menor, né, empreendimentos mais baratos, eu queria entender se existe essa perspectiva também de atingir outros segmentos, né? Isso pensando no futuro, até porque a gente sabe, né, que principalmente os empreendimentos de alta renda, por exemplo, eles são muito menos sensíveis a movimentos como, por exemplo, a taxa de juros, né? Correto, Vitor, mas no nosso caso não. Acho que o nosso foco é a habitação popular. E nós, sim, estamos fazendo um movimento de diversificação, mas ainda assim dentro do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, historicamente, a Tenda sempre foi muito focada nas faixas 1 e 2 do programa, e o movimento que nós temos feito, que começou no início desse ano, mais forte, é a expansão para a faixa 3, mas ainda assim dentro do programa Minha Casa Minha Vida, indo para famílias com rendas de até R$ 8.000, essa média. Mas então, e o nosso objetivo é ter uma diversificação bem distribuída, né, entre as faixas 1, 2 e 3 do programa, mas ainda assim se mantendo 100% da atuação da companhia dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Luiz, pensando nessa expansão do mercado de crédito imobiliário, né, anunciada há poucas semanas pelo presidente Lula, a gente tem alguma perspectiva de algum tipo de impacto desse acesso a esse primeiro degrau fora dessa segmento 3, né, que você trouxe do Bolsa Família? Isso está no escopo de possibilidades da Tenda atingir também esse contingente que vai ser beneficiado por esse juro subsidiado? Tem algumas verbas adicionais, né? Mas vamos dizer, uma delas, que é os recursos oriundos do fundo do pré-sal, que eles ajudam também a chamada faixa 4 do programa. Não é o nosso interesse ter uma atuação muito grande, mas inevitavelmente algumas unidades que são vendidas para famílias acima do teto de renda da faixa 3, Vitor, elas acabam sendo desligadas, né? Ou vamos dizer assim, né? Elas entram nessa faixa 4 do programa, né? Então, sim, de alguma forma a companhia acaba se beneficiando um pouco disso, apesar de não ser o nosso foco de atuação, mas é muito bem-vindo, né? Até pela dificuldade da poupança, né? Como a poupança deixou de ser um instrumento de investimento competitivo diante de uma taxa de juros mais alta, né? E a poupança vem tendo dificuldade em prover financiamento imobiliário para o segmento de média e alta renda, né? Os que dependem do SBPE. A faixa, esse apoio, vamos dizer, essa verba adicional do governo, ela tem sido muito benéfica, e principalmente ali para a faixa 4, né, que é essa faixa imediatamente acima
desse espectro inicial do Minha Casa Minha Vida, que vai das faixas 1, 2 e 3. Me lembro que eu acompanhei de perto quando houve a estruturação do segmento Alea dentro da tenda, né? Eu queria entender exatamente essa perspectiva envolvendo esse segmento, porque que envolve nas pré-moldadas de madeira, que registrou prejuízo de mais de 34 milhões de reais e uma margem bruta negativa de 3,8%. Queria entender, há alguma perspectiva de algum tipo de remanejo ou até mesmo a possibilidade de descontinuar esse segmento ou não? Não há possibilidade de descontinuar, Victor. Nós, a companhia, nós, a administração como um todo, tem uma confiança muito grande na Alea. O desafio da Alea foi o seguinte, né? A Alea, então, só relembrando rapidamente, né? Ela é uma operação de casas e hoje mais de 50% do interesse, né, em pesquisas espontâneas, principalmente no interior, é por morar em casas, né, ao invés de apartamentos, principalmente no interior, né, que é o produto natural mais demandado, mais procurado das famílias. Então, a Alea tem uma atuação voltada para o interior. Como nós começamos lançando de forma muito espalhada no interior de São Paulo, o modelo inicial ele dependia muito do uso de empreiteiros. E isso não funcionou, porque é difícil você achar empreiteiros bem estabelecidos, distribuídos pelo interior de São Paulo, que é um estado enorme, como nós bem sabemos, né? Então, mudamos um pouco a estratégia. O que nós estamos fazendo? Reduzimos a dispersão geográfica, concentrando em poucas manchas de atuação e dentro dessas manchas, num raio médio de 50, 60 quilômetros, né, que você consegue ir e voltar todo dia, nós vamos verticalizar a mão de obra. Então, essa mão de obra passa a ser uma mão de obra própria, onde nós podemos investir em qualificação, em treinamento, em ganhos de produtividade. E esse é o modelo exatamente como a tenda atua. Então, o nosso entendimento é que ao ter essa abordagem do ponto de vista de execução de construção, não há dúvidas, né, até porque eu tendo uma empresa muito bem sucedida atuando dessa forma, não há dúvidas que conseguiremos ter uma execução num custo competitivo, e isso sim é o principal ponto que falta para que a Alea deixe de ter essa margem bruta negativa, né, consequentemente esse prejuízo, e passe a ser uma operação rentável também, Vitor. Então, o desafio aqui na Alea ele passa pela execução e, consequentemente, isso está atrelado à verticalização da mão de obra nos canteiros. Muito interessante essa estratégia da verticalização, Luiz. Eu queria entender a que pé que está exatamente essa estruturação, principalmente desse investimento, né, em especialização da sua cadeia produtiva como um todo, evidentemente dos funcionários que prestam esse serviço para a tenda. Que pé que está essa estruturação dessa estratégia de verticalização e preparo desses funcionários? Atualmente, Vitor, das duas principais regiões que nós começamos, né, que é o entorno, né, de Ribeirão Preto e Tupã, nós já estamos com 50 e pouco mais de 50% das vagas preenchidas. O último número que eu tinha visto foi na casa de 53. É, a ideia é que esse processo esteja concluído até meados do ano que vem, até porque ele vai sendo esse preenchimento nessa contratação, ela se dá conforme essa etapa se aproxima, né? Essa etapa de execução, né? Então você tem várias frentes, desde a montagem da casa, acabamentos, implantação, instalação de elétrica, hidráulica, né? Toda essa parte de utilities. E então a mão de obra, a contratação de mão de obra, ela vai acompanhando esse faseamento, né, dessas etapas. Então a gente já está com mais de 50% concluído e a ideia é que gradativamente isso seja concluído, a gente possa investir na qualificação também desses colaboradores até meados do ano que vem. A partir de meados do ano que vem, toda essa execução das obras novas, né, lançadas a partir de agora do final desse ano, passem a ser executadas por essa equipe. Luiz, mesmo pensando, né, que o core business de vocês é menos afetado por uma Selic mais restritiva, com essa perspectiva por parte do mercado, de que evidentemente a gente vai começar, seja em janeiro, seja em março, a ver um ciclo de redução da taxa básica de juros. Isso deve impactar os resultados da companhia no ano que vem? Sim, ajuda bastante sim, Vitor, porque apesar de não ter um impacto direto no custo do financiamento do nosso cliente, né, do cliente que adquire a unidade dentro do programa Minha Casa Minha Vida, como nós temos ainda temos um endividamento, então onera diretamente o custo do nosso endividamento, né, ou seja, o custo de dívida para a companhia.
Então, a gente, hoje, passando os números, né, anualizado, a companhia gasta 160 milhões por ano em despesa financeira líquida, né? Então, é um volume extremamente expressivo para o nosso tamanho, né? E, naturalmente, a redução da taxa de juros vai ajudar muito na redução dessa despesa e, consequentemente, com isso a gente consegue ter uma capacidade de investimento maior, uma vez que sobra mais recursos para a companhia que hoje estão sendo gastos com essa despesa financeira que é bastante relevante, né? Conversei com Luiz Maurício Garcia, CFO da construtora Tenda. Muito obrigado, Luiz, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Boa um tarde a abraço. todos.